Olá, colega médico, colega médica. Essa é a série Médicos da Integrativa, onde você conhece como que médicos usam a prática integrativa no atendimento continuado, com ética, sustentabilidade e propósito. Eu sou Pri Fiorelli e a convidada desse episódio sou eu mesma. Na verdade, a gente tá aqui, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho como que foi, né, e como está sendo também essa jornada que é a integrativa, né, dentro da minha vida. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é para atuar com integrativa, você precisa viver a integrativa. Isso eu não tirei do nada, porque na verdade a integrativa ela surgiu na minha vida primeiro no meu pessoal, né? E aí depois ir transbordando. Oi, Sani, tudo bem? Que bom que você tá aqui. E eu não sei se você sabe ou não, mas eu fui no geriatra com 13 anos, acredita? Que aconteceu? Na verdade é porque eu tinha já várias questões aí de ter dores no corpo, e aí minha mãe me levou para o ortopedista, e aí o ortopedista foi lá e falou que era muscular, e daí passou injeção de anti-inflamatório. Aí depois foi na reumatologista, daí falou que era fibromialgia. Aí passou num psiquiatra, daí falou que era depressão. Enfim, então cada um dos especialistas falava algum diagnóstico, né, dentro da sua especialidade. Até que ela me levou para um colega, né, que era geriatra. Então eu fui do geriatra com 13 anos. E aí o geriatra, o que ele fez? Ele teve essa visão da pessoa como um todo. Então, na verdade, ele perguntou sobre a minha rotina, como é que tava o meu dia a dia, que eu fazia para me cuidar, alimentação, o sono, estresse, atividade física, enfim. Então, realmente ter essa visão aí sobre o autocuidado. E, na verdade, eu tinha uma escoliose, estava com dor nas costas, e isso estava afetando também todo o resto, e daí acabei começando a minha jornada de autocuidado por aí. Então, que eu comecei a realmente começar a fazer atividade física, né, colocar dentro da rotina. E aí eu decidi que eu queria fazer medicina, e eu já sabia que eu queria cuidar da pessoa como um todo, eu já sabia que eu queria acompanhar a pessoa ao longo do tempo para poder engajar a pessoa no autocuidado, porque eu tinha visto como isso tinha feito, né, bem para mim, e eu queria trazer isso para outras pessoas também. E quando eu fui fazer a faculdade de medicina, ao longo da faculdade eu procurei fazer muitas coisas relacionadas à humanização, a um atendimento sem pressa. Eu participei de extensão, né, médica acadêmica, que fazia atendimentos que eram atendimentos assim de 2 horas. Eu acho que eu fui me acostumando, eu fui criando esse tipo de atendimento já desde o primeiro ano da faculdade, que eu comecei a atender nessas extensões acadêmicas, fazer viagens, né, em alguns lugares do Brasil, que a gente ia também através da bandeira, que a gente ia fazer atendimentos pensando em contextualizar também esse cuidado para a realidade, para cada pessoa. Então eu fui buscando isso dentro da faculdade já. Só que, o que aconteceu? Chega uma parte, né, quando eu tava terminando aí, lá pelo 4º ano, que já começa a ficar um pouquinho mais direcionado para a clínica, e aí começou o internato, né, no 5º ano, 6º ano da faculdade, e aí eu tive que começar a fazer mais a faculdade em si, porque no final eu fazia mais extensões acadêmicas do que a própria faculdade. E aí quando começou o internato, daí foquei em fazer os estágios mesmo, né, da faculdade. Só que todos eles foram ótimos, né, muito bom, né, não tenho o que reclamar, assim, amo a minha faculdade, né, fiz faculdade na USP e tenho um grande amor pelo Hospital das Clínicas, pela USP, então tenho muito essa gratidão mesmo por essa jornada. Só que eu tinha esse foco, né, de ficar preocupado em cuidar de doença, e aí eu fui me perdendo um pouco sobre esse lado de fazer esse atendimento voltado com esse cuidado, né, da pessoa como um todo, e chegou até um momento que eu realmente eu sentia que eu não estava ajudando as pessoas realmente, sabe?
E eu era daquelas, né? Não sei se você é assim também. Então, eu era daquelas que eu passava um mês em cada estágio, né? Então, eu passava um mês no estágio, aí eu passava pro próximo. Se tinha um paciente, por exemplo, que tava na enfermaria, eu continuava visitando aquele paciente anterior, porque eu me pegava muito com os pacientes, né? Eu costumei apegar aos pacientes. E aí eu ficava acumulando também essa questão de fadiga de empatia, né? De ficar me envolvendo com os pacientes, de ficar preocupada, de querer fazer mais, e eu achava que não era o suficiente, e eu queria fazer mais, mas eu não conseguia, e aí eu me sentia frustrada, porque eu achava que eu não estava fazendo o suficiente, né, para cuidar do paciente, porque eu sentia que precisava alguma coisa a mais. E aí eu já tinha uma ideia de fazer especialização em geriatria, porque eu não conseguia também me apegar em alguma especialização que focasse muito em um sistema em si, e a geriatria já tem essa visão integrativa, né? A geriatria já tem essa visão da pessoa como um todo. Só que eu senti essa necessidade também de não fazer a residência direto, sabe? Porque eu queria primeiro que eu queria colocar em prática muitas coisas, eu queria realmente trabalhar, eu queria atender mais, e eu também queria ter essa vivência da medicina de família e comunidade. Eu ficava na dúvida se eu ia fazer geriatria ou se eu ia fazer medicina de família. E aí eu acabei não prestando a residência direta para poder trabalhar em posto de saúde. Aí eu trabalhei em atenção primária no posto de saúde. E na atenção primária foi resgatando muito dessas coisas que eram de contato com o paciente, de acompanhamento ao longo do tempo. Tem as reuniões de equipe também, então eu gostava muito de fazer as reuniões de equipe. E eu gosto muito de dizer que um dos principais assim, profissionais que eu vi que fazia diferença dentro, né? Todos são importantes, né? Todos tinha muita contribuição. Mas eu vi essa diferença que não tive, por exemplo, em outros momentos, mas esse contato no dia a dia e das agentes comunitárias. E não sei se você sabe ou não, né? Mas as agentes comunitárias são pessoas leigas, são pessoas aí da comunidade que fazem esse contato com os pacientes que estão mais próximos, porque eles fazem parte da comunidade em si. E eu achei muito interessante isso. E eu sofria também, porque eram consultas, dentro do posto de saúde, eram consultas de 15 minutos. Então, não sei se você trabalha, se você já trabalhou em posto de saúde, pelo menos na época, me formei há 10 anos, então isso foi há 10 anos. E eu fazia consultas a cada 15 minutos. E eu sentia que não era suficiente, muitas vezes, esses 15 minutos para poder fazer o cuidado do paciente. E aí, por conta disso, isso era um obstáculo. Ao mesmo tempo, isso me trouxe muito crescimento também. Porque a partir disso eu falei, o que eu posso fazer dentro do atendimento para conseguir ver a pessoa, né, como um todo, e que faça isso dentro do modelo, né, dentro da atenção primária que a gente tem no posto do SUS. E aí eu fui criando maneiras de fazer isso. Então eu comecei o que eu posso já antecipar da consulta, fazer alguma coisa antes da consulta para o paciente já vir mais preparado. Às vezes passar um questionário, já separar os exames. Eu ajudava, né, muito ter as agentes comunitárias, enfermeira que fazia às vezes um pré-atendimento, as agentes comunitárias que fazia esse contato entre as consultas e ajudava a fazer o monitoramento também do paciente. Então o paciente já chegava com os controles, por exemplo, controle de pressão, de destro. Então eu fui vendo essa estrutura de atendimento, né, que eu fui fazendo, e às vezes eu chegava a ter paciente que não conseguia, né, fazer tudo naquele atendimento, e aí eu comecei a ver a necessidade de não só fazer as consultas como se fosse uma consulta genérica, mas de fazer consultas temáticas também, pensando assim, hoje
nós vamos fazer uma consulta com este objetivo, né? Porque daí eu conseguia direcionar melhor a consulta fazendo consultas temáticas. Então, vou dar um exemplo, né? Tinha uma paciente que já estava, né? Não sei se você pega ou não paciente assim, mas tinha muitos pacientes que tomavam remédio para dormir e tal. E eu ficava, né? Nossa, mas não precisa, né, de tudo isso, mas também não dá. Como é que você vai tirar uma medicação se você também não deixa alguma coisa no lugar? Quer dizer, precisa ver o manejo da rotina, do dia a dia. A gente sabe que sono aí é uma condição multifatorial. Então, o que eu comecei a fazer, né? Eu vi uma paciente, por exemplo, que ela tava tomando remédio para dormir há muito tempo. E eu falei assim com ela, olha, vamos marcar uma consulta específica pra gente falar sobre o sono? E aí eu ia lá, né, na agenda. Eu dava aí o meu jeito. Aí eu ia lá na agenda e eu marcava uma consulta específica com o tema. E não só isso, eu às vezes, como a consulta era de 15 minutos, às vezes eu marcava 2 consultas, para eu conseguir ter pelo menos meia hora. Então era uma meia hora que eu tinha com o paciente com um tema específico. E nisso eu comecei a descobrir coisas que eu nunca ia conseguir descobrir em uma consulta de 15 minutos, em uma consulta que tem que resolver a vida inteira da pessoa em 15 minutos, não tem como. Então, por exemplo, esse paciente, eu fui descobrir que a questão não era o sono, a questão é que ela estava tendo um abuso do marido e que ela estava com medo disso. Então eu comecei a ver outras determinantes de saúde que não são necessariamente relacionados com a parte orgânica. Às vezes tem condição social, às vezes tem os relacionamentos, tem o ambiente que a pessoa vive, tem a condição socioeconômica, tem o estilo de vida. Então tudo isso são determinantes de saúde que se a gente não olha, a gente não consegue cuidar do paciente como um todo. Se a gente for pensar só na medicina convencional, aquela focada em doença, aquela focada em sintoma, aquela focada em remédio, em exame, a gente só vai conseguir cuidar de 10 a 20% dos determinantes de saúde que uma pessoa tem. Então, pensar quais são os fatores associados à saúde da pessoa. Seja, na medicina convencional, a gente só chega até no máximo uns 20% desses determinantes. E aí, quando a gente começa a ter uma escuta, quando a gente começa a ter esse cuidado, quando a gente começa a ver outros fatores associados àquela condição da pessoa, a gente começa a realmente ver a pessoa como um todo, a cuidar da pessoa como um todo e fazer maior impacto na vida das pessoas. E aí eu comecei a ver esse impacto de começar a ver esses outros determinantes com essa visão da pessoa como um todo. Então eu fui criando essas estratégias fora da consulta para poder direcionar a consulta, dentro da consulta, fazendo consultas mais temáticas, organizando, já deixando estruturada a consulta para ver o que eu ia precisar naquele atendimento, o contato com os outros profissionais, essencial, nutricionista, psicólogo, assistente social, a enfermeira, enfim, então todos os outros profissionais de saúde que faziam parte, as agentes comunitárias, e as agentes comunitárias elas faziam também algumas atividades comunitárias, como por exemplo dança circular, faziam terapias, né, complementares. Outra coisa que eu gostava também de fazer era em grupo, fazer atividades em grupo. Então eu fazia atividades em grupo, fazia atendimento com outros profissionais. Então às vezes eu atendia junto do nutricionista, atendia junto de outros profissionais que estavam juntos. Às vezes era com um psiquiatra, às vezes era nutricionista, enfim. Então eu comecei a ver como fazer um atendimento diferenciado. E eu sei que isso não é uma realidade em boa parte dos postos de saúde do Brasil. E eu sei que existe muita dificuldade se você trabalha, por exemplo, no SUS, se você trabalha em convênio, que esbarra com a estrutura dessa instituição e que às vezes não dá essa flexibilidade. Só que eu tô falando para você que isso é possível e que eu comecei a usar a prática integrativa no SUS.
E eu fiz isso durante boa parte da minha atuação. Fiz 5 anos, eu fiquei atuando mais no SUS, e nos últimos 5 anos que eu tô mais no particular. E eu amo o SUS, assim, eu realmente tenho um amor, eu realmente gosto, eu acho que é importante. E é importante a gente valorizar também, para que a gente não fique só vitimizando, achando, ah, não, eu não posso, não dá. Assim, o que você pode fazer aonde você tá, e o que você pode levar e criar um espaço onde você pode fazer a medicina que você acredita. Não se contentar com aquilo que você vê que não tá certo. Se você vê que não tá certo, você muda, tenta mudar. Faz o que você pode. A gente não consegue tudo, eu sei, mas o que você pode fazer hoje. Porque assim, a gente começa a ver a diferença que faz na vida das pessoas, e que às vezes eu peguei assim paciente que falava assim, nossa, doutora, nunca ninguém tinha colocado um esteto para examinar o que eu peguei de arritmia, né? Pego até hoje, às vezes, paciente que às vezes está passando em consultas de convênio, que é rápido e tal, e que às vezes vai ver uma coisa pontual e não vê como um todo, e fala assim, nossa, como assim? Né? A gente sabe que é difícil também, né? Eu sei se você é médico que trabalha nesses lugares e que tem esse desafio, mas não se contente em fazer uma medicina que não seja aquilo que você acredita. Vai atrás, porque é possível. Eu sei porque eu passei por isso, e eu também já participei, compartilhei e ensinei também outras pessoas a fazer isso também. Então eu sei que é possível. Então a gente não desistir de fazer a medicina que a gente acredita. E quando eu tava no posto de saúde, eu aprendi muito, e eu tenho muita, né, gratidão mesmo por esse aprendizado. E só que eu sempre fui querendo ir mais, querendo fazer mais, né? Então por isso que eu fui buscar a fazer, continuar, né, dentro da minha jornada, a fazer especialização. E aí eu fui fazer a residência de clínica ao mesmo tempo que eu fui fazer a especialização de acupuntura. Não sei se você também é um dos doidos que nem desse, né? Então eu fiz ao mesmo tempo a residência, né? Fiz a residência lá na HC, das clínicas lá da USP, e fiz a acupuntura, a especialização, era de final de semana, então deu pra ir manejando. E eu fui fazer acupuntura porque eu já tinha visto isso na graduação, e eu tinha visto como era essa visão também, né, de você conseguir fazer algo a mais para cuidar, de você ver a diferença, né, de o paciente já ser tratado lá mesmo, dentro da consulta, já fazer alguma coisa terapêutica para a pessoa, e não só ficar esperando fazer com remédio, não só ficar esperando fora da consulta, mas dentro da consulta já trazer alguma coisa terapêutica. Então a acupuntura acabou entrando um pouco nesse lugar. Só que quando eu tava fazendo a residência de acupuntura, ao mesmo tempo que eu tava fazendo eu tava fazendo especialização de acupuntura, ao mesmo tempo da residência de clínica médica, parecia que eu tava fazendo duas coisas diferentes, assim, porque o raciocínio clínico que a gente tem na medicina convencional, né, na clínica médica convencional, é diferente do raciocínio clínico que a gente tem na medicina chinesa. Na medicina chinesa a gente fala dos meridianos, a gente fala do yin e yang, e da medicina convencional a gente fala do funcionamento mesmo, né? Os hormônios, os órgãos, enfim, todo o sistema que a gente tem. E parecia que eu tinha que fazer uma chavinha. Agora eu sou clínica, agora eu sou acupunturista. E desde que eu me formei, né, eu atendia em consultório, assim, né, conforme demanda. Nunca neguei, né, eu sou dessas, assim, que assim, você faz isso, faço. Então eu vou lá e arrumo um jeito. Então, se tinha demanda, se alguém perguntava, você tem consultório? Tenho. Então eu ia lá e eu atendia na sala da minha mãe é médica também. E aí eu atendia na sala dela e ficava assim, né? Então conforme a demanda, eu ia fazendo.
Só que eu sentia essa separação, assim, como se eu fosse assim, agora eu sou clínica, agora eu sou acupunturista. E eu não conseguia integrar, eu sentia fragmentado, eu não conseguia fazer. Eu tava com dificuldade de estruturar a consulta de um jeito que juntasse os dois, assim. Ou eu fazia a sessão de acupuntura, ou eu fazia a consulta médica. Eram duas coisas diferentes, eu não juntava necessariamente. E eu teve um dia que eu tava na UTI, tava de plantão, né, da UTI, e chegou um paciente para poder fazer um diagnóstico de um câncer metastático, né, era provavelmente um câncer. Não sabia qual era o sítio primário, era um paciente idoso, frágil. Ele já tinha tentado fazer uma broncoscopia, já tinha tentado, né, a fazer o exame diagnóstico que provavelmente era do pulmão, então eles iam fazer a biópsia assim. Só que ele instabilizou, que eles foram fazer isso na enfermaria, instabilizou, precisou entubar, e no final acabou estubando. Só que falou assim, bom, então para fazer esse procedimento, vamos levar ele para UTI. Então quando ele foi para UTI, ele já estava estável, mais frágil ainda do que ele estava antes. E aí eu fiquei assim, nossa, mas se ele for fazer uma broncoscopia agora, existe a chance dele não sobreviver a esse exame, porque é um exame invasivo, ele já tinha tido intercorrência. E eu fiquei frustrada, incomodada, pensando assim, o que mais será que dá pra fazer pra cuidar? Será que... comecei a pensar em todos os diagnósticos possíveis, assim, sabe? Tá bom, se o diagnóstico for esse, qual é o tratamento? Ele vai conseguir fazer esse tratamento? Como que ele vai ser? Se for o outro diagnóstico, como vai ser? Então eu comecei a traçar isso. E aí eu fui estudar mais sobre todas as possibilidades, porque eu falei assim, será que a gente precisa mesmo desse exame? Será que a gente precisa mesmo desse diagnóstico agora, nesse momento? Vai fazer diferença? O que vai fazer diferença? E assim, eu vendo todas as possibilidades, eu vi assim, olha, o máximo que ele vai conseguir é fazer uma quimioterapia, né, fazendo via oral, só que mesmo isso ele não ia conseguir fazer. E aí eu fiquei assim, então, o que será que é essa necessidade de fazer o diagnóstico agora? Isso é uma limitação que às vezes a gente tem na medicina convencional de não ter essa visão da pessoa como um todo, entendendo que sim, é muito importante, óbvio, fazer diagnóstico, sempre é importante, só que a que custo, em cada condição, será que a gente, em todo momento, isso vai fazer sentido? Não tem uma contextualização? E aí, nessa minha pesquisa aí, tentando estudar mais o que eu podia fazer para esse paciente, foi que eu encontrei num livro de oncogeriatria escrito sobre a medicina integrativa, né? A saúde integrativa, essa abordagem integrativa. E eu falei assim, nossa, é isso! Na verdade, assim, era isso que eu queria fazer. Eu já sabia que eu queria isso, só que eu não sabia o nome. E aí agora tinha um nome, tinha alguma coisa que era mais estruturada. E eu falei assim, nossa, eu preciso disso. Então, eu tava na época, né, eu falei assim, nossa, nem vou prestar a residência de geriatria direto, né, porque eu ia fazer. Eu falei assim, vou fazer pós-graduação, né, em saúde integrativa, fiz no Einstein. E aí eu acabei fazendo, né, a pós-graduação de integrativa, ao mesmo tempo que eu fiz também preceptoria. Eu fui preceptora do estágio de clínica médica do hospital universitário lá na USP. E isso foi muito enriquecedor também, porque ao mesmo tempo que eu estava aprendendo sobre abordagem integrativa, eu estava lá, né, como professora, ensinando, né, como preceptora lá no estágio de clínica médica, e eu acabava trazendo alguma dessas coisinhas dentro do estágio, assim, também. Então, eu gostava muito de fazer atividades de simulação, né, de simulação realista, fazer o chamado OSC, né, de fazer simulação de atendimento. E aí eu fazia simulação de atendimento falando de comunicação, né, comunicação de más notícias, então usando a abordagem integrativa de escuta, né, dessa empatia, de como que você vai trazer essa comunicação para o paciente. Eu dava aula também de diabetes, então eu trazia coisas sobre o autocuidado no
diabetes, que tem bastante evidência também sobre como a gente fazer estilo de vida, gestão de estresse, relacionamento, autogestão mesmo da doença, pensar nos fatores associados, fatores de risco da doença, complicações da doença. Então, tudo isso eu fui trazendo dentro também. E dentro do TCC que eu fiz, da pós, eu falei assim, mas eu tô com uma dificuldade, né? Isso, eu lá com consultório também, tendo algumas consultas, e eu comecei a sentir assim, tá, mas como que engaja o paciente nesse autocuidado? Né? Porque para mim o autocuidado foi uma das coisas principais, assim, dentro da integrativa. Tem diversas linhas, e eu sigo a linha mais comportamental, de autocuidado, de estilo de vida, de autoconhecimento. E eu falei assim, mas como que eu vou engajar o paciente no autocuidado, né? Que difícil a gente trazer essa mudança de mindset mesmo, de autorresponsabilidade do paciente. E eu falei assim, bom, vou fazer isso no meu TCC. E aí, dentro do TCC, eu resolvi pesquisar algo que eu puxei da preceptoria, porque na preceptoria eu fazia esses OSCs, né, essa simulação realista com os alunos, e eu via como era importante dar esse feedback individualizado e como isso ajudava na educação deles. E, invariavelmente, como eu ficava um tempo em individual com cada um dos alunos, fazendo essa educação mais personalizada para cada um deles, eles também traziam um contexto pessoal deles, e eu acabava conhecendo também um pouquinho mais eles e contextualizando essa educação para a realidade de cada um deles também, entendendo, né? Eu também fui dentro da faculdade de medicina, passei por todo o estresse também, e eu vi como era importante fazer essas estratégias de feedback. Então, dentro do meu TCC, da pós, eu fui fazer sobre o uso de estratégias de feedback para poder engajar o paciente no autocuidado. E como eu vi, né, uma das os que tem maior assim, evidência científica, eu vi, foi direcionado para o diabetes, e eu acabei direcionando também, fazendo uma oficina educativa em autocuidado apoiado no diabetes. E aí eu descobri o autocuidado apoiado. E o autocuidado apoiado, ele, teoricamente, ele na verdade é uma estratégia da atenção primária do SUS, que deveria estar sendo feita e que a gente sabe que é muito difícil, né, muitas coisas serem implementadas, mas essa é uma estratégia de engajar o paciente no autocuidado, de capacitar o paciente, empoderar ele para ele ter essa autorresponsabilidade, mas não só assim, agora você é responsável, você faz, mas é realmente capacitar. É preparar a pessoa, é educar. Então, existem estratégias específicas de educação e de motivação que você pode fazer na consulta usando, né, esse modelo de autocuidado apoiado, e que eu aprendi estudando, né, pesquisando e colocando isso na prática. Eu falei assim, agora eu quero colocar isso no consultório. Aí eu me aprofundei, né, fiz outras formações complementares, fiz de coaching, depois eu acabei fazendo outras formações também de plano de cuidado, né, em Harvard, fiz Práticas Mente-Corpo, né, de Herbert Benson, fiz narrativa e compaixão no IPQ. Então, fui unindo, né, outras formações, e eu falei assim, só que por exemplo, cheguei a trabalhar em ambulatório de clínica popular, em empresa, né, em ambulatório de empresa. Em convênio eu nunca trabalhei assim em convênio, e plantão de pronto-socorro eu já sabia que eu não queria fazer, então eu já não fazia plantão de pronto-socorro há um tempo também, então eu sabia que eu queria fazer esses atendimentos ambulatoriais, só que eu sentia essa limitação de fazer isso em outros lugares, e eu vi essa oportunidade de trazer no consultório particular para ter mais liberdade de poder criar um modelo de atendimento com aquilo que eu acreditava. E aí foi a partir disso que eu juntei, né, essa visão da pessoa como um todo, com essa abordagem integrativa e centrada no paciente,
Juntei o autocuidado apoiado, que é essa estratégia de você capacitar o paciente, engajar o paciente no autocuidado. E também as estratégias de feedback e gamificação, né? Gamificação são estratégias que você traz de jogos, por exemplo, e coloca em outros contextos. Então, estratégias de, por exemplo, vamos fazer uma missão aqui e dentro dessas semanas tem uma missão de autocuidado, de provar frutas diferentes, né? Então, esse é um exemplo de estratégia de gamificação. Então, fica mais lúdico, fica uma coisa que não é uma obrigação, sabe? Então, eu fui juntando tudo isso dentro do meu atendimento. E a partir desses pilares, da pessoa como um todo, o autocuidado apoiado e o feedback e a gamificação, eu fui unindo esses pilares e criar essa metodologia, né, de atendimento que eu fiz tudo baseado em ciência e aí personalizado para uma prática de médico no consultório. E aí eu fui colocando essa teoria na prática no consultório e fazendo o atendimento continuado, que é o como eu chamo hoje. Então, o atendimento continuado, que é o que eu uso no consultório hoje, hoje uso, né, faz agora vai fazer, a gente fica com mania de falar data, né, e eu falo assim, 5 anos, mas isso já faz 6 anos, eu também falo que eu me formei há 10 anos, mas na verdade foi 11, né, vai passando os anos, enfim. Então, é o que eu uso no consultório há uns 6 anos, e então é esse modelo que vai acompanhar o paciente ao longo do tempo, que pode fazer ciclos, então não necessariamente o paciente vai acompanhar para sempre, às vezes vai fazer um ciclo de 3 meses, vai fazer um ciclo de 6 meses, e depois o paciente pode receber alta, ou pode fazer consultas de manutenção, ou enfim, pode voltar mais para um check-up, enfim, então dependendo do paciente, ou pode renovar o ciclo do atendimento continuado. Então eu fui desenvolvendo essa metodologia de fazer esse atendimento, né, dentro do consultório. E eu fui vendo, né, como tinha essa demanda, né, eu fui coordenadora da pós-graduação de saúde integrativa lá no Einstein durante 5 anos, e eu fui vendo como é importante a gente usar essa prática integrativa, sempre de maneira ética, né, com base científica, pensando como que isso pode se encaixar, né, personalizar para cada um dos pacientes, fazer realmente um plano de cuidado personalizado. Só que eu fui vendo como os colegas falavam assim, nossa, mas como que não tô conseguindo usar isso? Porque, na verdade, eu fui entendendo que os meus outros colegas médicos, eles estavam presos num modelo de cuidado convencional. E aí eu fui entendendo que essa necessidade de ver um modelo de cuidado diferenciado, que é diferente do que a gente está acostumado. E como é que é o modelo de cuidado que a gente está acostumado? A gente está acostumado a fazer um modelo de cuidado que a gente vai lá, faz uma consulta, anamnese, exame físico, pede exame, faz prescrição, às vezes até orienta alguma coisa de estilo de vida, né? Às vezes até tem uma consulta que é sem pressa, que faz uma escuta, mas não tem um direcionamento, mas não tem um engajamento, mas não tem um plano de cuidado estruturado, mas você também não consegue engajar o paciente no autocuidado. São consultas que você faz uma vez por ano, então você não consegue ter essa conexão com o paciente, às vezes não tem um impacto maior com o paciente também. Então eu fui entendendo que na verdade o que eu estava fazendo era um modelo de cuidado. E esse modelo de cuidado, ele é diferente do modelo de cuidado que a gente está acostumado na medicina convencional. E ele não exclui a medicina convencional, na verdade ele une a medicina convencional com terapias complementares e também práticas de autocuidado. E contextualiza isso para cada paciente, entendendo também a experiência do médico, né, do profissional que está atendendo, a realidade do paciente, as preferências do paciente, o que tem de evidência científica, então contextualizando do tipo de atendimento que você vai fazer. E aí eu acabei vendo, né,
essa necessidade, né? Vários médicos começaram a vir me procurar, perguntar como é que você faz o atendimento, como é que é? E aí eu fui entendendo que era uma coisa diferente, que as pessoas não estavam acostumadas a ver. E eu falei assim, então eu quero multiplicar mais isso. Como eu posso multiplicar mais isso? E aqui, né? Aqui estamos, né? Até por isso que eu criei aqui esse canal, esse perfil, para poder multiplicar e ensinar mais médicos como que é possível usar a prática integrativa no atendimento continuado, com ética, com sustentabilidade, com propósito. E eu fui entendendo como também contextualizar para outras realidades, porque eu acredito que não existe um único jeito da gente cuidar. A forma, né, conforme eu fui ensinando outras pessoas e compartilhando, porque eu aprendo também, tá? Eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo, a abordagem integrativa é muito ampla, então realmente nem tem como a gente saber tudo. Só que nesse compartilhar, né, da gente fazer, né, criei uma comunidade, depois acabei fazendo um curso direcionando esse passo a passo, né, de formação de atendimento continuado para médicos, e a partir desse compartilhar eu fui entendendo o como pode cada perfil de médico também e personalizando esse tipo de atendimento para a sua prática, para que você faça um atendimento continuado personalizado com a sua realidade, com o que você acredita, com o que você precisa. E tudo, sim, baseado em evidência, só que não preso, né, a isso. Essa é a prática baseada em evidência, não sei se você sabe ou não, mas prática baseada em evidência, ela tem uma tríade, que sim, os estudos científicos, mas tem também a experiência profissional e as preferências do paciente contextualizada, tudo isso no ambiente, né, do serviço que está sendo utilizada essa prática. E é isso que eu acredito que é importante a gente fazer. Isso faz a gente ter ética, a gente fazer algo que faz diferença na vida das pessoas e que é sustentável. Sustentável para quê? Sustentável para a nossa vida pessoal. Porque eu vou falar assim que quando eu falo, às vezes, atendimento particular, nada de errado com isso, tá? Eu acho que cada um tem um jeito de atender e eu respeito, eu acho que cada um deve seguir, né? Cada um tá na sua jornada da vida e é importante você respeitar a sua jornada, entender o que é importante pra você. E o que você ouvir de mim e você achar que faz sentido, que bom! Então leve isso pra você. E o que você ouvir, você achar que não faz sentido, tá tudo bem. A gente não precisa pensar tudo igual, a gente não precisa fazer tudo igual. É importante a gente compartilhar, respeitar e entender que tá cada um na sua jornada da vida e tá tudo bem. E eu fui entendendo que o modelo de atendimento que eu gosto de fazer é um atendimento que eu realmente, pra mim, é muito importante ter um tempo pra mim. Então essa sustentabilidade é sustentabilidade pra manter o meu autocuidado, pra ser financeiramente viável, para ser algo que seja sustentável para os pacientes também, para não achar que vai colocar alguma coisa que está muito fora da realidade. Então eu acredito que é importante a gente ter um tipo de atendimento que seja acessível, mas que seja acessível e de qualidade. E que a gente consiga fazer isso para que os pacientes consigam engajar, diminuir as barreiras, trazer essa facilitação para o autocuidado. E não, o atendimento continuado, a prática integrativa não é para todo mundo e tá tudo bem. E quando a gente entende isso, também fica muito mais claro. E quando eu fui entender o tipo de atendimento que eu queria fazer no meu consultório, para mim, eu atendo o paciente, faço um atendimento de 2 horas, né? Às vezes é 1 hora e meia. Eu não consigo fazer atendimentos rápidos, assim, eu não consigo. É diferente de fazer direcionado, tá? Então, por isso que eu faço, além das consultas, existem estratégias fora da consulta. O que são essas estratégias fora da consulta? São esses pontos de contato. Por isso que eu falo, eu nunca atendi em convênio, né? E eu nunca fiz a cultura de retorno. E eu sei que isso causa uma polêmica, só que eu posso te dizer, né, que é a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso paciente é não ficar se apegando a essa cultura do retorno.
Por que eu não faço a cultura do retorno? O que é a cultura do retorno, né? De você fazer uma consulta já pré-definida que o paciente tem direito aí dentro de 30 dias. Só que isso é um complemento, tá? Então, o CFM considera que checar exames ou complementar a consulta, isso ok, né? Tá tudo certo, e eu faço isso também. Só que eu não chamo de retorno, eu chamo de pontos de contato, é um pós-consulta, é um checkpoint, é um acolhimento, depende do objetivo, ele é configurado de uma maneira diferente dentro do consultório. Só que quando o paciente ele faz só aquele retorno, ele acha que é só isso que é necessário e que não vai precisar fazer um acompanhamento. Então, pacientes com condições crônicas e que tenha também, né, que queira fazer uma promoção à saúde, não dá pra gente fazer uma consulta avulsa e um retorno. Por isso que eu fui fazendo essa estrutura, esse modelo de atendimento continuado no consultório, entendendo que a gente precisa fazer algo a mais pro paciente, fazer um atendimento de qualidade. E se precisar fazer um complemento para checar exame, eu faço, sem cobrar a mais se for dentro daquilo. Só que não é um retorno. Não é um retorno por quê? Porque não é aquilo que vai fazer o acompanhamento. Eu vou fazer um plano de cuidado com o paciente. Então, o que eu faço? Dentro do consultório que eu tenho hoje, eu tenho 3 tipos de atendimento continuado. Então, o paciente ele passa por uma primeira consulta. Daí, na primeira consulta, eu vejo qual é a indicação do paciente. Se às vezes ele vai receber alta, às vezes aquela consulta é suficiente para resolver o problema dele, ou se às vezes tem a indicação de fazer um atendimento continuado. Se tiver indicação de fazer atendimento continuado, o que eu faço? Aí tem 3 tipos de atendimento continuado. Ou ele vai passar com uma consulta clínica, né, uma consulta de segmento, mais clínica mesmo, ou fazer um processo terapêutico. Então, no processo terapêutico, usando terapias complementares, eu uso acupuntura, meditação, né, acupressão, auriculoterapia, enfim. Então, uso essas práticas integrativas. Ou então tem um outro tipo de atendimento, que é um programa de autocuidado. E aí, no programa de autocuidado, ele já é mais estruturado. E é assim, né, fica mais desenvolvido, porque dentro do programa de autocuidado ainda tem mais 3 tipos de programa de autocuidado, mais focado para sintoma, mais focado para autoconhecimento, mais focado para estilo de vida. Então eu fui estruturando esses tipos e entendendo qual é a indicação, qual é a contraindicação, o como eu deixo isso semi-estruturado de um jeito que eu vou personalizar para o paciente, porque eu acredito que a gente consegue ajudar mais quando a gente vai personalizar esse cuidado do paciente, não deixar uma consulta padrão. Então eu fui fazendo isso. E dentro do meu atendimento, eu acabo atuando dentro das linhas de abordagem integrativa. Tem muitas, né? Tem várias linhas da abordagem integrativa. Por exemplo, as medicinas tradicionais, como por exemplo a Ayurveda, a antroposofia, fazer medicina chinesa. Então eu uso a medicina chinesa, sim. Então vai lá e coloca a medicina chinesa. A medicina convencional tem, sim, né? Então eu fiz residência em geriatria, né? Fui seguindo aí minhas formações. Então tem residência em geriatria, então tem a especialização em geriatria. Então eu uso a abordagem geriátrica, sim, e aí por abordagem geriátrica eu falo com um envelhecimento saudável. Então hoje eu não atuo com pacientes que são frágeis, que precisam de um cuidado, né, diferenciado para isso. Às vezes vai precisar de visita domiciliar ou institucionalizado, enfim. Então eu acabo fazendo mais com pacientes que mantenha uma funcionalidade suficiente para fazer o seu autocuidado. E aí fazendo com esse foco de envelhecimento saudável. E eu acabo trazendo também a abordagem na integrativa com o estilo de vida, o autocuidado, a autocompaixão, o autoconhecimento. Então eu trabalho com essa parte mais comportamental da saúde integrativa. Se algumas coisas eu uso também de produtos naturais, até uso aromaterapia, alguma coisa assim, alguma coisa eu uso, mas não é o meu foco principal hoje no consultório. Eu não tem nada de errado com isso, tá? Não, por isso que eu falo assim, não tem um único jeito de cuidar, não tem nada de errado com isso. Então às vezes tem pessoas que trabalham mais com essa parte prescritiva, mas eu acabo trabalhando mais com essa parte comportamental. E aí hoje no consultório eu acabo fazendo esse tipo de atendimento
que eu trabalho com foco de programa de autocuidado para mulheres. E eu faço um protocolo que eu chamo de motivação gentil. Então, esse é um protocolo que eu desenhei a partir do modelo transteórico de mudança, também de autocompaixão e outras teorias também. E a ideia é fazer mudanças de hábito com autocompaixão. Então, trazer a mudança de hábito como algo que não seja uma obrigação, que seja realmente um ato de alto amor e que você... que a mulher ela possa ter essa jornada autêntica, né, de ter essa longevidade autêntica, tendo um envelhecimento saudável, usando essa motivação gentil. E dentro do consultório eu acabo atuando com esse modelo de atendimento, fiz esse protocolo, né, de motivação gentil, que eu inclusive compartilho esse protocolo dentro da formação de atendimento continuado, eu compartilho também com os membros lá da comunidade, eu chamo de FACMed, né, que é formação de atendimento continuado. Para médicos, então é FACMed. Então, dentro da comunidade FACMed, eu compartilho esse protocolo que eu tenho de motivação gentil e os 3 tipos de atendimento continuado que eu faço no consultório. E o que eu acho que é interessante de fazer uma comunidade é que a gente vai aprendendo com os outros também. Então, eu fui vendo outros colegas, né, quando fui colocando esse modelo de atendimento na prática, algumas particularidades, como, por exemplo, pediatra. Pediatra envolve bastante a família, então fazer um programa de cuidado que envolve também essa educação da família junto, né? Eu como geriatra eu faço também reunião familiar e envolvo também no cuidado, mas é claro, é um pouquinho diferente do que é na pediatria, mas existe esse lugar também. Ou, por exemplo, tem médica dermatologista que às vezes faz procedimento. Então, como incluir esse procedimento também no atendimento continuado? E aí é interessante porque, vamos dizer, por exemplo, uma mulher que vai fazer um procedimento, né? Que seja um procedimento estético e vai trabalhar essa questão da autoestima. Por que não trazer outras coisas da autoestima, a gente pensar esse cuidado com o corpo, com o estilo de vida, o autoconhecimento? Então, eu fui compartilhando isso também, né, com os médicos na comunidade, de trazer, integrando esse cuidado. Então, eu acho que a gente aprende muito quando a gente compartilha, sabe? Eu acho que a gente... não tô aqui pra ditar, né? Eu acho que não tem certo ou errado. Só que quando a gente compartilha, a gente aprende em dobro, né? A gente acaba aprendendo com os outros e a gente aprende com nós mesmos, porque eu não sei se eu teria essa estrutura de atendimento se não tivessem colegas que tivessem vindo me perguntar como é que eu fazia. Aí eu falei assim, como é que eu vou explicar o que eu faço, né? Porque a gente vai fazendo e às vezes é natural, né? Mas quanto mais eu fui explicando como eu atendo, eu também fui estruturando mais o meu próprio atendimento e trazendo isso para as outras pessoas também. Então eu acho que é muito bom, né? Eu acho que é muito bom. E essa live era mais para poder compartilhar, acho que eu falei bastante, né? Mas compartilhar a minha jornada dentro de usar a prática integrativa no atendimento continuado. E eu acredito que eu não tô... não existe, eu acho que eu não acredito em coisas perfeitas, sabe? Então eu não faço tudo perfeito, eu não... Tenho várias coisas que eu preciso melhorar, tem várias coisas que eu tô melhorando também. Quando a gente trabalha em consultório particular, tem outras questões além do atendimento, que é importante a gente ver que eu também tô aprendendo, essas questões de marketing, de gestão. E eu acabo gostando de focar bastante no atendimento, mas é importante a gente ver essas outras coisas também. E a gente vai aprendendo junto, né? Eu acho que a gente consegue compartilhar isso, né, melhor. Quando a gente faz isso com outras pessoas, a gente aprende bastante. E é isso que eu acredito que a gente pode fazer aqui. E se isso fez sentido para você... coloca aqui nos comentários também se você já usa às vezes uma abordagem integrativa, se você não usa, se você nem sabe o que é isso, tá caindo aqui de paraquedas. E a gente vai compartilhando, tá bom? Você pode mandar aqui nos comentários, o que eu vou deixar aqui gravado também.
E também pode mandar mensagem no direct, tá bom? Pode mandar mensagem pra mim que eu respondo. E eu confesso que eu preciso ficar mais, né, vir aqui mais no Instagram, porque às vezes eu não sou muito blogueirinha, preciso fazer mais blogueirinha, né, mas, mas eu respondo sim, e acho muito gostoso a gente trocar. Então, obrigada e nos vemos!